Olá pessoal, tudo bem com vocês? O assunto da nossa videoaula prática hoje é irradiância de compensação. Mas o que seria irradiância de compensação? No dia a dia, quando nós queremos dispor as plantas em um determinado ambiente, seja no ambiente interno da casa para compor uma decoração, ou seja no ambiente externo para realizar o paisagismo de um jardim, ou mesmo quando nós estamos falando de reflorestamento, de uma recomposição botânica em uma área degradada, nós precisamos levar em conta as necessidades luminosas de cada espécie vegetal. É comum nós utilizarmos os termos planta de sol e planta de sombra. Isso geralmente nos ajuda a nos orientarmos à escolha do local mais adequado onde nós iremos plantar a nossa espécie. De maneira consciente ou inconsciente, nós estamos levando em consideração o termo irradiância de compensação, esse importante parâmetro fisiológico que nos dá uma ideia da necessidade de luz que cada espécie vegetal tem para o seu crescimento. Antes de nós entrarmos propriamente no conceito de irradiância de compensação, vamos entender primeiro o conceito de irradiância. A luz ela se propaga no ambiente na forma de um feixe de fótons que é gerado por uma fonte luminosa. Esses feixes de fótons eles se propagam em um movimento ondulatório no ambiente, cujo comprimento de onda se situa entre 400 e 700 nanômetros. Esse comprimento, essa faixa de comprimento de ondas, ela é visível aos nossos olhos. E por isso nós chamamos esses fótons correspondentes a essa faixa de comprimento de onda de luz. Então, de maneira bem simplificada e aplicada ao exemplo das plantas, nós nos referimos à irradiância como sendo a densidade de fluxo de fótons interceptada por uma folha por unidade de área foliar, que no caso, para o Sistema Internacional das Unidades, nós utilizamos o metro quadrado, por unidade de tempo, que de acordo com o SI é o segundo. A quantidade de fótons, ou a densidade de fótons, ela é medida pela unidade de micromoles de fótons. A luz ela pode ser de dois tipos, em relação à sua incidência. Nós temos a luz direta, que é no caso o exemplo aqui, eu tenho uma fonte de luz aqui acima de mim, tá? Então eu estou recebendo diretamente o fluxo fotônico desta fonte luminosa, ou nós também temos, no caso, a luz difusa, que eu já vou dar o exemplo para vocês. Então agora nessa situação eu estou recebendo luz difusa do ambiente. Neste caso eu tenho uma fonte de luz aqui, né, no caso à minha esquerda, e essa luz ela não está chegando diretamente a mim. Ela está refletindo no ambiente em volta, nas paredes, e dependendo da reflectância do ambiente, mais ou menos fótons podem estar sendo direcionados aqui de maneira difusa. Já no caso dos lasers, a fonte de luz ela produz um feixe de fótons tão polarizado, tão bem alinhado, que o efeito de difusão da luz ele é o mínimo possível. As plantas evoluíram no ambiente para se adaptarem a diferentes condições luminosas, em termos tanto de qualidade de luz quanto de intensidade luminosa. E graças a essas adaptações, hoje nós temos diferentes tipos e nuances no metabolismo fotossintético. Então, dando dois exemplos para vocês, nós temos as samambaias, que são plantas que evoluíram em um ambiente de subbosque, portanto elas estão adaptadas em um ambiente sombreado. Se colocadas a pleno sol, elas podem morrer. Por outro lado, nós temos, por exemplo, uma planta do cerrado, como o pequizeiro, que é uma planta que evoluiu em um ambiente de campo aberto, recebendo uma quantidade plena de luz, e que, se cultivada à sombra, ela também morre. Então, portanto, as plantas, elas em seus ambientes naturais, elas estão plenamente adaptadas àquele seu hábitat, de maneira que ela não recebe nem uma quantidade de luz excessiva e nem uma quantidade de luz insuficiente. E é por isso que quando nós pensamos em termos de reintrodução de uma espécie em um hábitat, nós temos que imaginar se aquela espécie de fato ela é adequada àquele ambiente que nós estamos querendo introduzi-la. Mesmo no caso de um paisagismo ou uma decoração de um ambiente interno de uma residência, por exemplo, também temos que tomar esse cuidado. Nós temos que procurar pesquisar acerca do ambiente natural em que aquela espécie foi extraída para que nós assim cultivemos ela na melhor condição possível. A luz ela modula a velocidade, a intensidade da ocorrência dos eventos da etapa fotoquímica da fotossíntese, mas ela também modula a atividade de diversas enzimas da etapa bioquímica da fotossíntese.
Por outro lado, a temperatura também é um outro fator muito importante no ambiente, porque ela mexe diretamente com a velocidade das reações da respiração celular. Claro, a temperatura também pode influenciar a fotossíntese, porque as reações que acontecem na etapa bioquímica, elas são reações enzimáticas e essas estão sujeitas ao controle da temperatura também, né? Sabemos que toda reação enzimática ela consiste no encontro entre enzimas e substratos e a intensidade dessas reações ela se processa, ela aumenta à medida que a temperatura aumenta, porque também aumentam as frequências de colisões entre enzimas e substratos. Um outro fator a ser considerado é a questão da disponibilidade de água no ambiente. A água ela é um fator extremamente importante para a manutenção da abertura dos estômatos das folhas. As folhas correspondem aos principais órgãos de trocas gasosas entre planta e ambiente. Essas trocas elas se processam por meio de estruturas minúsculas, microfuros, chamados de estômatos. Esses estômatos eles consistem a via única de troca de gases entre a planta e o ambiente ao seu redor, bem como também da troca de água entre planta e ambiente externo. O status de hidratação de uma planta é algo fundamental para o pleno funcionamento de todas as reações bioquímicas que acontecem nas plantas. Nesse sentido, os diferentes grupos de plantas adaptados a ambientes mais secos ou mais úmidos, ou ambientes com mais luz ou menos luz, tiveram modificações importantes em termos de maquinaria fotossintética e também em termos de anatomia e morfologia foliares. De maneira bem interessante, as plantas elas possuem uma certa plasticidade fenotípica. E o que isso quer dizer? Significa que se você pegar uma planta de sombra e aclimatizá-la em um ambiente com uma intensidade luminosa maior, essa planta de sombra ela pode, dentro de certos limites, se aclimatar a esse ambiente, tolerando níveis um pouco mais elevados de luz do que aqueles que ela toleraria. Por outro lado, se você pegar uma planta de sol e transferi-la gradualmente, um processo que nós chamamos de aclimatização. Se você transfere essa planta gradualmente para ambientes cada vez mais sombreados, com a menor irradiância, essa planta de sol ela também pode, dentro de certos limites, se aclimatar a essa condição de menor intensidade luminosa. Durante o dia, a principal fonte produtora de energia para as plantas é o processo fotossintético. É através deste processo que as plantas conseguem produzir ATP e poder redutor para a ocorrência de várias de suas reações metabólicas. Contudo, durante a noite, a fotossíntese ela está desligada, porque não há luz. Desta maneira, as plantas sobrevivem por meio do seu metabolismo respiratório. A respiração ela promove uma degradação dos substratos respiratórios que compreendem desde carboidratos, proteínas e gorduras, de maneira tal que essas substâncias vão sendo degradadas e liberando CO2 de volta para o ambiente. Durante o dia, a respiração também é um processo que ocorre, contudo ele ocorre de maneira mais tênue, porque a fotossíntese consegue prover boa parte da energia que a planta precisa para o seu metabolismo. Portanto, fotossíntese e respiração são processos que acontecem durante todo o tempo. O balanço entre fotossíntese e respiração, em última análise, vai nos dar uma ideia da biomassa acumulada pelas plantas durante seu período diurno. A fotossíntese real, ou fotossíntese bruta também, assim denominada, é um parâmetro fisiológico que representa o CO2 sendo fixado de maneira dinâmica e instantânea pela planta. Contudo, como já mencionado, a respiração é um processo que acontece o tempo todo de maneira paralela à fotossíntese real. Sendo assim, um outro parâmetro denominado de fotossíntese aparente ou fotossíntese líquida se torna mais útil para representar se a planta está, de fato, adquirindo biomassa ou perdendo biomassa sob certas condições ambientais. Em outras palavras, se a planta está crescendo ou se ela está definhando. A equação que representa a fotossíntese líquida está aqui apresentada e ela representa a subtração da fotossíntese bruta ou fotossíntese real pelo somatório dos processos respiratórios que acontecem nas plantas. Então, fazendo uma analogia simples, como se a planta fosse uma conta bancária, onde nessa conta o objetivo dela é incrementá-la
com biomassa, com CO2, sendo o CO2 o gás fixado pela fotossíntese, a fotossíntese bruta adicionaria o CO2 à biomassa existente da planta. Isso representariam depósitos, enquanto a respiração, que acontece de maneira paralela o tempo inteiro, representaria os gastos, os saques, a partir desta conta. E esses dois fatores estão aqui considerados nesta equação. Ao final, a diferença entre todos os depósitos e saques desta conta representaria o saldo, podendo ser no final esse saldo positivo ou um saldo negativo. De dia, o balanço tende a ser positivo em função da ocorrência da fotossíntese propulsionada pela luz solar. À noite, o balanço sempre tende a ser negativo, porque de noite nós não temos fotossíntese, temos apenas o processo respiratório acontecendo. No entanto, algumas situações de estresse para a planta, como por exemplo o déficit hídrico, pode levar também a um balanço negativo. Trazendo este exemplo para o caso das plantas, as folhas elas constituem superfícies de trocas gasosas com o meio externo. Por meio da fotossíntese bruta ou fotossíntese real, as plantas elas fixam o CO2 e esse CO2 entra na sua constituição da biomassa. Paralelamente, o processo de respiração ocorre, oxidando a biomassa e liberando CO2 no ambiente. Quando as condições estão favoráveis, a fotossíntese real ela se destaca em relação aos processos respiratórios. E a diferença entre fotossíntese bruta e respiração constitui o ganho de biomassa, ou seja, representa a fotossíntese líquida positiva. Durante a noite, por exemplo, ou durante uma situação em que a planta se encontra estressada, a velocidade ou a taxa da fotossíntese bruta ela é menor do que as taxas respiratórias e isto resulta em uma fotossíntese líquida negativa que representa a perda da biomassa. Há ainda uma terceira situação. Em determinados momentos do dia, a fotossíntese bruta ela se equipara às taxas respiratórias. Nesta situação, a fotossíntese líquida ela é igual a zero, o que representa uma estagnação no crescimento. A fotossíntese bruta ela é igual às taxas respiratórias. Nós dizemos que neste momento ou nessas condições a planta se encontra no seu ponto de compensação. O ponto de compensação pode ser o ponto de compensação luminoso ou pode ser o ponto de compensação de CO2. Quando a luz é o fator limitante para a fotossíntese, nós dizemos que a planta se encontra no seu ponto de compensação luminoso ou na sua irradiância de compensação. Por outro lado, quando a luz não é fator limitante, mas existem outras situações que estão limitando a entrada do CO2 para os processos carboxilativos dentro da folha, geralmente esses processos levam ao fechamento estomático, nós dizemos que nessa situação a planta se encontra no seu ponto de compensação de CO2. Por meio da utilização de um indicador de pH, como o vermelho de cresol, e algumas amostras de folhas dentro de um tubo hermeticamente fechado, que não permita a troca de gases entre a folha e o meio externo, nós podemos ter uma ideia de como alguns fatores ambientais podem afetar a fotossíntese aparente das plantas. E é exatamente isso que nós iremos abordar nesta videoaula prática de hoje. O indicador que nós utilizaremos na nossa videoaula prática é o indicador de pH vermelho de cresol. Esse indicador de pH é muito sensível às variações de acidez na solução. O aumento da pressão parcial do CO2 sobre a solução de vermelho de cresol faz com que o CO2 reaja com a água formando bicarbonato. O bicarbonato se dissocia em carbonato, liberando H+ na solução. Em outras palavras, acidificando a solução de vermelho de cresol. O vermelho de cresol ele pode ir desde uma coloração púrpura bastante intensa até uma coloração amarelada também bastante vívida. Na situação em que o vermelho de cresol adquire a cor púrpura, o meio geralmente é alcalino e nesta situação este oxigênio ele se encontra fazendo uma dupla ligação com este anel aromático, enquanto este oxigênio permanece com o momento dipolar negativo. A liberação de H+ em solução
devido ao aumento da pressão parcial de CO2, como já demonstrada nesta reação, faz com que o hidrogênio se ligue a este oxigênio e esses elétrons que antes estavam ocupados nessa dupla ligação ficam livres para entrar em ressonância nessas estruturas aromáticas, inclusive ficando disponíveis para interagirem com o oxigênio, com o qual estabelece-se uma ligação deste carbono com esse oxigênio, uma ligação covalente, estabilizando a estrutura do vermelho de cresol. E ele então adquire a coloração amarela. O nosso modelo experimental consiste em tomar um tubo de ensaio, adicionar 2 ml de uma solução vermelho de cresol a este tubo, colocar dentro do tubo uma amostra de folha, vedar este tubo com uma tampa e incidir luz. À medida que a luz vai estimulando a ocorrência do processo fotossintético, a folha vai absorvendo o CO2 que está presente na atmosfera gasosa interna deste tubo. À medida que a pressão parcial do CO2 na atmosfera interna do tubo também vai diminuindo, o CO2 que antes estava dissolvido em solução acaba passando para a fase gasosa, ficando disponível para então ser absorvido por esta folha aqui dentro. Numa outra situação, nós utilizaremos uma irradiância menor sobre o nosso material vegetal. Essa menor irradiância será obtida afastando-se a nossa unidade experimental da fonte luminosa. Nós ainda faremos um controle que consiste em enrolar o nosso tubo em um papel alumínio, em que o objetivo é simular uma condição de noite para demonstrar a ocorrência intensa da respiração nesta situação. Na ausência de luz, a fotossíntese se desliga. Desta maneira, a planta permanece viva, operando apenas com o processo de respiração, o qual é responsável pela produção do ATP e do poder redutor necessário para a manutenção das suas atividades bioquímicas. À medida que os carboidratos da biomassa da folha vão sendo degradados pela respiração, o CO2 vai então sendo liberado na atmosfera gasosa interna do tubo, o que contribui para o aumento da pressão parcial do CO2 dentro do tubo. O aumento da pressão de CO2 sobre a solução vermelho de cresol obriga o CO2 a se dissolver na solução de vermelho de cresol, o que ocasiona, de acordo com esta equação, a acidificação desta solução, que passa de uma coloração púrpura gradualmente a uma coloração mais amarelada. As colorações adquiridas pelo vermelho de cresol vão desde púrpura a um vermelho, passando por um palha, finalmente chegando a um amarelo mais vívido. Vale ressaltar que a idade do material vegetal, bem como as suas condições fisiológicas, assim como o grupo a que o vegetal pertence, podem influenciar a intensidade da fotossíntese e, logicamente, da respiração deste material. Ilustrando isso de uma outra maneira, se a velocidade da respiração for maior que a velocidade da fotossíntese real, nós teremos um acúmulo de CO2 na forma gasosa dentro do tubo. O aumento da pressão do CO2 dentro do tubo faz com que este reaja com a água e, por meio da equação já demonstrada, isto leva à formação de H+, o que faz com que o vermelho de cresol mude de vermelho ou púrpura para um amarelo. Por outro lado, se a velocidade da fotossíntese real for maior que a velocidade do somatório dos processos respiratórios, significa que a pressão parcial do CO2 dentro do tubo diminui, o que desloca este equilíbrio químico para a esquerda, resultando na redução da quantidade de H+ na solução vermelho de cresol, e ele retornaria à condição vermelho ou púrpura. Os objetivos da nossa videoaula prática de hoje são observar como a mudança da irradiância afeta a fotossíntese aparente das plantas, comparar a fotossíntese em plantas hidratadas e em déficit hídrico, comparar o aproveitamento da luz para a fotossíntese em plantas umbrófilas e heliófilas, verificar e entender a funcionalidade do indicador de vermelho de cresol utilizado nesta videoaula prática. No nosso experimento, nós utilizamos material vegetal de duas espécies, samambaia e oiti, e essas folhas estavam sob duas condições de regime hídrico.
em déficit hídrico ou hidratadas. As folhas sob déficit hídrico foram destacadas e deixadas sobre a bancada do laboratório por 12 horas para transpirarem. E as folhas túrgidas, elas foram destacadas da planta e mantidas na água por 48 horas. Utilizamos também tubos contendo a solução de vermelho de cresol. Em cada tubo nós pipetamos 2 ml de solução indicadora de pH. Em detalhe, nós podemos observar a solução dentro dos tubos de ensaio e em cada tubo o nosso material vegetal. Observar então a coloração inicial da solução indicadora de pH. Em seguida, nós dispusemos o nosso material vegetal em 3 distâncias a partir da folha luminosa. Na primeira distância, 20 centímetros, 50 centímetros ou 100 centímetros. Em cada grupo de tubos, nós tivemos folha de samambaia, folha de oiti hidratada e folha de oiti em déficit hídrico. Então, em detalhes, nós temos aqui o conjunto 1, que está a 20 centímetros da fonte de luz, o conjunto 2, que está a 50 centímetros da fonte de luz, e o conjunto 3, que está a 100 centímetros da fonte de luz, onde aqui nós destacamos os 3 tubos que foram enrolados com papel alumínio para simular a condição de noite. Neste conjunto de tubos nós temos a folha de samambaia, a folha de oiti em déficit hídrico e a folha de oiti bem hidratada. Após 3 horas de experimento, nós temos então resultados. Nós começamos com a comparação entre os tubos do conjunto 1. No tubo 1 nós temos o tubo controle. Dentro deste tubo nós não temos material vegetal, portanto a coloração da solução vermelho de cresol ela não se alterou desde o início até o fim do experimento. No tubo 2 nós temos a folha de samambaia, no tubo 3 nós temos a folha de oiti túrgida e no tubo 4 nós temos a folha de oiti sob déficit hídrico. Podemos observar que a samambaia foi o tratamento que resultou em uma fotossíntese líquida mais positiva, portanto ela apresentou a melhor performance, enquanto a folha de oiti sob déficit hídrico apresentou uma fotossíntese líquida negativa. Comparando então com a coloração do tubo 1, vemos que este tubo 4, a solução dentro dele se tornou mais amarelada, o que indica para nós que a folha de oiti ela está sob uma fotossíntese líquida negativa. No segundo conjunto de tubos, nós podemos observar que a samambaia apresenta uma coloração mais voltada para o púrpura. O oiti túrgido apresenta também uma coloração mais voltada para o púrpura, porém um púrpura menos intenso do que a folha de samambaia, enquanto a folha de oiti em déficit hídrico apresenta uma coloração mais voltada para o palha. Se nós compararmos então essa coloração e as demais com a coloração do vermelho de cresol no tubo controle, nós podemos observar que o oiti em déficit hídrico apresenta fotossíntese líquida tendendo ao negativo, ou seja, uma taxa respiratória maior do que a taxa fotossintética, enquanto os tubos 5 e 6 apresentaram uma fotossíntese líquida positiva. Em relação ao terceiro conjunto de tubos, aqueles que ficaram a uma distância maior da fonte de luz, 100 centímetros, nós tivemos alguns resultados bastante interessantes. No caso, a samambaia ela continuou apresentando uma fotossíntese líquida positiva em função da coloração mais púrpura da solução vermelha de cresol, enquanto o oiti, na condição túrgida e na condição de déficit hídrico, já apresentaram uma taxa respiratória bem marcante, que superou as taxas fotossintéticas. Finalmente, nós desembrulhamos do papel alumínio aqueles 3 tubos que ficaram na condição de escuro e o resultado está aqui para vocês. O tubo que contém a samambaia apresentou uma coloração mais voltada para o palha, indicando que a samambaia teve taxas respiratórias consideráveis no escuro. O tubo com a folha de oiti túrgida também respirou bastante, inclusive mais do que a samambaia, bem mais do que a samambaia, enquanto a folha de oiti, sob condição de déficit hídrico, aparentemente respirou também mais do que a folha de oiti na condição túrgida. O que nós podemos observar que entre o tubo 11 e 12, esses 2 materiais vegetais, eles se encontram bem hidratados em uma condição de status hídrico favorável, boa. No entanto, a samambaia apresentou uma melhor performance fotossintética do que o oiti. É característico das plantas de sombra terem taxas respiratórias menores. E por ter uma taxa respiratória menor no escuro, evidentemente a samambaia
tendeu a apresentar uma fotossíntese líquida ligeiramente mais positiva do que a folha de Oiti. Em seguida, nós pegamos os 3 tubos contendo folhas de samambaia, cada tubo que havia sido disposto numa determinada distância da fonte luminosa. Nós temos aqui a folha que foi mantida a 20 centímetros, aqui a folha que foi mantida a 50 centímetros e aqui no final a folha que foi mantida a 100 centímetros. Nós pusemos esses 3 tubos próximos uns dos outros para nós compararmos então a coloração dos 3 tubos. O que nós podemos observar é que, independente da distância que as folhas foram colocadas da fonte de luz, a samambaia sempre apresentou uma fotossíntese líquida positiva, evidenciada pela coloração púrpura do vermelho de cresol nos 3 tubos. Significa que a samambaia foi indiferente a essas irradiâncias dessas distâncias que foram testadas. Já em relação às folhas de Oiti mantidas nas distâncias de 20, 50 e 100 centímetros, todas elas na condição túrgida, nós observamos que nas distâncias de 20 e 50 centímetros, a coloração do vermelho de cresol está muito próxima de um púrpura para vermelho. Significa que a folha, a esta distância, está próxima ao seu ponto de compensação luminoso, visto que a coloração está muito próxima à do tubo controle. Já para a folha de Oiti túrgida a 100 centímetros, nós observamos nitidamente que a essa distância a planta está abaixo do seu ponto de compensação luminoso, ou da sua irradiância de compensação, evidenciando que as taxas respiratórias estão maiores do que a taxa fotossintética real. Na comparação da fotossíntese líquida das folhas de Oiti em déficit hídrico, umas com as outras, a coloração nesses 3 tubos está voltada para o amarelo, diferindo bastante da coloração do vermelho de cresol no tubo controle. Isso indica para nós que o tratamento de déficit hídrico provocou o fechamento dos estômatos das folhas e isso causou uma restrição estomática à entrada do CO2. Portanto, a concentração interna do CO2 dentro das folhas passou a ser um fator limitante para a taxa fotossintética, independente das irradiâncias recebidas em cada distância. Bem, então chegamos ao final de mais uma videoaula prática. Eu deixo para vocês um questionário para exercício e fixação dos conceitos abordados nesta aula. Então, a nossa primeira questão é: plantas umbrófilas podem morrer se deixadas ao sol, e plantas heliófilas também, se deixadas à sombra. Os processos causadores da morte assemelham-se em nível fisiológico? Justifique. A segunda questão: nesta prática, utilizamos o vermelho de cresol como indicador de pH. Explique como as mudanças nas taxas fotossintéticas e respiratórias influenciam na coloração da solução. Muito fácil, né? Inclusive, a resposta a essa pergunta já está na nossa videoaula. A terceira questão: determinou-se a irradiância de compensação para uma folha hipotética, sob 2 temperaturas, 20 graus e 40 graus. Seria esperada alguma alteração no ponto de compensação luminoso nas diferentes temperaturas? Justifique. Aí nesta questão é muito importante considerar que tanto a respiração quanto a fotossíntese são processos de natureza basicamente bioquímica. Sabemos que a velocidade das reações bioquímicas se altera de acordo com o aumento da temperatura. Mas será que a velocidade da fotossíntese se altera da mesma maneira que a velocidade da respiração, frente a um mesmo aumento ou uma mesma variação de temperatura? Pense nisso. Deixo ainda para vocês algumas questões práticas aplicadas em relação a cultivos. Explique a importância de se respeitar o espaçamento entre as plantas em um cultivo, visando maximizar a produtividade. Explique o porquê de regiões montanhosas ou de clima noturno mais ameno serem as preferidas para a cafeicultura e a viticultura. E a nossa última pergunta: num projeto de reflorestamento com recomposição de vegetação nativa, como o conhecimento do conceito de irradiância de compensação poderia ajudar na escolha das espécies mais adequadas para esse projeto? Pessoal, deixo assim então para vocês um grande abraço e até a nossa próxima videoaula prática. Até mais. Tchau, tchau.